hora agora do Mercado Financeiro com meu amigo Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz. Bom dia, Kalina Sabino. Bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro, sempre com as principais notícias da economia, do mundo das finanças. Hoje, uma enorme expectativa sobre o anúncio do ministro do Planejamento. A informação que vem de Brasília é de que André Lara Rezende, que faz parte da equipe de transição, de que é um dos pais do Plano Real, não aceitou o convite. Então, uma grande incógnita, quem será o ministro do Planejamento no governo Lula? Outra ansiedade do mercado para hoje é o anúncio do futuro ministro da Economia, Fernando Haddad, dos nomes que ainda faltam para compor toda a sua equipe econômica, como, por exemplo, quem será o secretário de Política Econômica. E essa apreensão, claro, gera cautela no mercado financeiro. O mercado que hoje também repercute a aprovação ontem no Senado e na Câmara da PEC Fura-Teto, que autorizou um estouro de gastos de 145 bilhões de reais no ano que vem, mais 23 bilhões em investimentos públicos, se houver receita extraordinária, e ainda aquele fundo de 24 bilhões do PIS/PASEP, dinheiro esse que não foi sacado pelos beneficiários. Se a gente somar tudo, dá cerca de 200 bilhões de reais de estouro do teto de gastos no ano que vem. A boa notícia foi que o Congresso reduziu o prazo para apenas um ano de autorização do fura-teto, ou seja, só o ano que vem o governo Lula poderá ter esse gasto acima do planejado. Claro que aí obriga a equipe de Fernando Haddad a anunciar até o dia 31 de agosto uma nova regra fiscal que vai substituir o teto de gastos. Tudo isso mexe com o mercado financeiro. Vamos para o telão conferir a abertura do índice Bovespa. Hoje uma abertura cautelosa, leve alta de 0,35% aos 107.812 pontos. No próximo gráfico a gente vai ver também cautela nas principais bolsas globais, porque existe o risco de recessão nos Estados Unidos e na Europa por conta da alta de juros. Isso está gerando uma apreensão por parte de todos os investidores. Temos o próximo gráfico com as principais bolsas do mundo para a gente poder conferir aqui. Repare que na Ásia tivemos queda em Xangai de quase 0,5%, em Tóquio subiu praticamente 0,5%, em Hong Kong uma alta de 2,71%. Na Europa, Frankfurt caindo 0,41%, Londres na contramão subindo 0,35%, Paris caindo 0,27%, Madrid 0,11%. Lembrando que os números que aparecem aqui, para quem nos assiste por imagem, das bolsas americanas, são números de ontem, do fechamento, porque a bolsa está abrindo agora, pelo horário de Brasília. O índice futuro indicava uma ligeira queda na abertura dos mercados americanos. E por fim, no próximo gráfico, mercado de câmbio, um dia calmo hoje. Reparem, dólar praticamente estável, 0,01% de alta, R$ 5,20. O euro subindo um pouquinho mais, 0,25, R$ 5,53. Bitcoin caindo um pouquinho, 0,13%, aos 16.807 pontos. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan News um convidado justamente para avaliar como o mercado financeiro vem recebendo tantas notícias aqui no mercado interno e também no exterior. Nós recebemos Luciano França, ele que é economista e sócio fundador da Avantgarde Asset Management. Luciano, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, tudo bem, e você? Tudo ótimo. Luciano, vamos começar com as questões internas. Como é que foi a sua avaliação da PEC Fura-Teto, ou PEC da transição, que foi aprovada ontem pelo Congresso Nacional? De que forma isso coloca um risco fiscal no próximo governo Lula, repercutindo no mercado financeiro? Bom, a gente já tinha desde o orçamento de 2022 um rombo estimado de 50 bilhões de reais, né? Que devia, de alguma forma, ser sanado via aumento de impostos ou de alguma outra, com alguma outra restrição em outras contas de investimento do governo, por exemplo, né? O orçamento público ele é muito rígido e não tem tanta flexibilidade nesse sentido para poder adequar estas questões tributárias, né? Além desses 50 bilhões que já eram esperados, que já eram um desafio para 2023, ainda a gente teve essa PEC que, apesar de ter sido reduzida, é um número relevante aí para as contas públicas de quase 150 bilhões, que ainda com os adicionais pode chegar a quase 220, né? Então, a estimativa é que a gente tenha um rombo próximo de 270 bi em 2023, né? Obviamente, essa PEC é uma PEC de um ano,
né, tem um compromisso, né, nem só um compromisso, mas uma questão dentro da própria PEC que obriga o governo até agosto a criar uma nova âncora fiscal nesse sentido, mas obviamente para a gente conseguir pagar essa conta de uma maneira eficiente, uma maneira clara, via aumento de receita e nesse caso a única alternativa que a gente tem é aumentando impostos, né? Então, e esses benefícios que vão ser dados via PEC, né, seja ele investimentos de programas como Minha Casa Minha Vida ou Bolsa Família, etc., eles não vão ser revistos para um ano de 2024, eles não vão ser diminuídos ou os programas vão ser encerrados, né? Então vai ter todo um processo de negociação política em 2023 para que esses programas sejam postergados e continuem em vigência para 2024, né? O que vai fazer com que, apesar dessa PEC ter sido reduzida de 2 para 1 ano, continue tendo um impacto nas contas públicas em 2024 de alguma forma, né? Talvez não no mesmo montante de 140 bi, de um outro montante a ser definido ao longo de 2023. Luciano, eu preciso te interromper um minutinho, claro. São 11 horas e 32 minutos. Vamos voltar a Brasília. Agora sim, o presidente eleito Lula vai anunciar os nomes dos ministros. Ainda faltam 13 ministros para serem anunciados. No âmbito econômico, já que ainda estamos no programa Mercado Financeiro, 2 atenções. A primeira, não houve o anúncio do ministro do Planejamento. A informação de que Pércio Arida, um dos pais do Plano Real, que faz parte da equipe de transição, foi convidado, mas não aceitou, então não houve o anúncio do ministro do Planejamento. E a surpresa, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, ele que vai tocar esta importante pasta. Lembrando que o ministro da Economia já anunciado é Fernando Haddad. Aqui nos estúdios da Jovem Pan News estamos com o Luciano França, ele que é economista e sócio fundador da Avangard Asset Management. Luciano, queria ouvir a sua avaliação, Geraldo Alckmin como ministro da Indústria, Comércio e Turismo e essa expectativa sobre o nome do ministro do Planejamento. Olha, eu acho que é um impacto neutro em relação aos mercados, ao que a gente vai ter de resultado em relação a isso, porque primeiro ele vai acumular funções e segundo, ele vai, o grande cerne que a gente está até discutindo aqui previamente são os desafios fiscais que a gente vai ter que podem impactar a inflação, impactar juros e de alguma forma impactar a economia e botar completamente a desejar qualquer plano de social que tenha, qualquer programa social, qualquer coisa que tenha nesse sentido, porque a inflação é um destruidor de valor para a moeda. Então, eu acho que o que vai deixar mais claro de fato, o que vai ser essa âncora fiscal que a gente vai ter nesses próximos semestres aí como desafio do ministro Fernando Haddad. E eu acho que esse vai ser o grande peça-chave aí para a gente ter um equilíbrio das contas públicas e conseguir equilibrar todas as variáveis macroeconômicas importantes para um crescimento sustentável. Muito bem, eu agradeço a participação aqui na Jovem Pan News de Luciano França, economista e sócio fundador da Avangard Asset Management. Luciano, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigado, bom dia. E nesse finalzinho aqui do Jornal da Manhã, segunda edição, ao lado aqui da Kalina Sabino, vamos conferir então os nomes que foram anunciados pelo presidente eleito Lula, o seu ministério. Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que já foi inclusive ministro da Saúde. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, ele que é deputado federal pelo PT de Sergipe. O advogado-geral da União, o Jorge Messias, que o próprio presidente eleito Lula brincou que era o Bessias da época de Dilma Rousseff. Outro nome anunciado hoje foi a ministra da Gestão, Esther Deck, ela que é economista. Ministra da Saúde, Nízia Trindade, ela que é presidente da Fiocruz. Ministro da Educação, Camilo Santana, ele que é senador eleito pelo Ceará. Ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, que foi vice-governador aqui do estado de São Paulo. Ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, que é presidente do PCdoB. Ministra da Mulher, Aparecida Gomes. Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, ele que é senador eleito pelo Piauí. Ministra da Cultura, a cantora Margarete Menezes. Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que sempre foi muito ligado ao sindicalismo. A ministra da Igualdade Racial, Daniele Franco. Ministro dos Direitos Humanos, Ciro Almeida. O ministro do Desenvolvimento, Comércio Exterior, como já anunciamos, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques
de Carvalho. E com esses anúncios, eu passo para você, Kalina Sabino.